Na frente dele estava Joede, um homem de óculos, que sorriu para ele e pediu-lhe para não exagerar. Mas o personagem principal não conseguiu atender seu pedido. O homem olhou para o coágulo de maná laranja. Este coágulo estava indo em direção à morena. Ele estava se aproximando. O jovem lembrou-se das palavras de Joede. Quando ele disse isso, o coração de um dragão é como um círculo de mana. A morena olhou para ele, sugerindo que o napolitano acabou com tudo. Sua mão estendeu a mão para o brilho. Ele estava claramente pronto para tocá-lo. O círculo sincronizado. O jovem pretendia terminar sua história lá. O sistema foi destruído, não havia mais mana nele. Romantica perguntou em choque o que era. Carrinhos arregalaram os olhos. E sua boca boquiaberta com o que viu. Ele também não podia acreditar nos olhos dela. Ela chamou tudo de um absurdo completo. Perto do corpo sangrento do personagem principal, foi Priscila que mal tocou seu pescoço. Agachado ao lado dele, a garota com rabos de cavalo ficou ao lado da loira, assumindo que a morena estava dormindo, porque ele provavelmente estava muito cansado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela falou sobre como o jovem adora dormir, onde quer que ele possa, e como ele pode pegar um resfriado. Mas alguém ligou para ela, pois Selma colocou a cabeça do personagem principal no colo, dizendo à garota para sair, porque agora eles vão cuidar do jovem. A garota se virou. Alguém estava tocando seu ombro, colocando a mão nele. Ela viu o rosto manchado de lágrimas da loira. Lágrimas estavam fluindo de seus olhos. O interlocutor não entendeu o que estava acontecendo e o que havia de errado com o rosto dela. O menino agachou-se na frente do corpo, enquanto a menina estava indignada que a morena não poderia morrer. Ele se curvou sobre ele, começando a derramar lágrimas e permanecer em silêncio, enquanto ela ainda tentava esperar por uma resposta, perguntando se ele estava dormindo. Pran tocou seu rosto, deixando cair suas lágrimas nele. A menina ainda não queria admitir sua possível morte. Todos desapareceram quando Pran desejou que o jovem descansasse em paz. Romantica abriu a boca para dizer algo. Lágrimas fluíram de seus olhos. Ela desesperadamente abriu a boca, na tentativa de pronunciar uma palavra. Ela desmaiou na frente dele, enquanto a loira assistia a tudo isso. Algo acendeu atrás deles. Este objeto parecia abrir um olho. Um aviso apareceu diante deles, que eles entraram no mundo das sombras. Os sinais apareceram um após o outro. Em um deles, eles ligaram para olhar a história. Para alguns isso parecia impossível, porque o sistema Artemis foi destruído. A loira começou a ficar nervosa olhando em volta. Na frente deles estava um prédio alto e branco. Não havia dúvida de que este era um mundo de sombras. A placa dizia que a vida do retornado havia começado. O jovem folheou o livro, enquanto os outros perceberam que a tarefa era a principal para a Academia Avrian. A garota se virou, enquanto a loira pediu a todos para ficarem vigilantes, porque quem sabe que tipo de inimigo pode aparecer. A menina olhou para o homem sentado no banco, os raios do sol caindo sobre ele. A morena sentou-se calmamente em um banco e leu um livro. Uma notificação apareceu para eles, que eles descobriram um personagem-chave.
E agora eles deveriam observá-lo. Ela decolou enquanto os outros ponderavam a tarefa. A garota com rabos de cavalo atacou o cara sentado. No entanto, ela pulou através dele e não conseguiu abraçá-lo. Romantica se virou olhando para o jovem, sem entender se ela havia passado por ele, ao qual ela recebeu a assunção que ele não os viu. Todos olharam para a voz de alguém que lhes falou sobre a tarefa principal, cuja essência era a não interferência. Atrás deles era uma criatura de cabelos compridos que pairava no ar, lembrando-os de não perturbar os animais. O menino olhou para ela um pouco preocupado em perceber que o sistema de sombra mundos tinham tal voz que o homem desconhecido olhou para eles, respondendo à pergunta se a tarefa era simplesmente observar positivamente. Adicionando isso, eles devem saber tudo sobre o personagem principal. Romântica ficou indignada, gritando, perguntando qual era o objetivo disso e se queria que eles capturassem em sua memória os eventos que aconteceram com a morena, que mostraria neste mundo virtual que o jovem já estava morto. A pessoa desconhecida respondeu calmamente que tudo é um pouco diferente aqui. Todos os presentes olharam para o cara quando eles foram informados que a morena aqui não era o que eles conheciam. O jovem cobriu o livro com as duas mãos, enquanto o loiro lhes disse que isso era desejo. Antes que o mundo mudasse, aqui ele está fraco e cheio de arrependimentos. Eles cuidaram do cara que está saindo. Eles foram informados de que esta era uma morena, até que ele voltou. Um homem desconhecido curvou-se quando perguntado do que ele estava falando e o que suas palavras significavam, ao qual ele sugeriu apenas olhar para ele. Todos os presentes olharam para ele, como ele explicou que todas as cenas que se desenrolam a partir deste momento foram extraídos da memória de Desire. Eles estão diretamente relacionados ao trauma, que ele é incapaz de esquecer. O jovem olhou em volta e notou um mundo de sombras aparecendo atrás dele, enquanto ele foi anunciado sobre a descoberta de uma reversão do mundo, bem como a própria aparência do mundo das sombras. Havia um caos completo ao redor. Alguns estavam chamando médicos, outros estavam gemendo de dor. Os estudantes feridos tentaram de alguma forma ajudar uns aos outros. O grupo apareceu em uma pequena colina, de onde havia uma boa visão de todo o horror que estava acontecendo. O homem desconhecido e a garota olhou para todo esse pesadelo, enquanto ele explicou que este é um tempo de destruição que deveria ter acontecido inicialmente, e no mundo atual, o desejo ajudou a prevenir isso. Mas neste mundo, um mundo de sombras do primeiro nível surgiu, chamado Labirinto das Sombras. As meninas olharam para tudo o que estava acontecendo, enquanto eles foram informados que cerca de 30 milhões de pessoas morreram na primeira batalha. Enquanto eles viam o desejo à distância, ele segurou a mão ensanguentada de alguém, enquanto ele tentava agradecê-lo, dizendo que graças a ele, ele foi capaz de proteger seu irmão. Kelt, ferido, segurou a mão da morena, perguntando qual era o nome dele, para o qual o jovem, é claro, se apresentou. Ele tinha muitas feridas das quais o sangue escorreu, mas ele achou difícil dizer que sua aula não tinha sentido agora, porque o único importante era que havia aqueles que sobreviveram. Graças a ele, o rosto do desejo estava sangrando.
Suas lágrimas estavam fluindo. Ele lamentou, dizendo que teria sido melhor se ele tivesse sido, pelo menos, um pouco mais forte. A loira entregou-lhe a luva, perguntando ao jovem se ele aceitaria, para o bem dos alunos restantes. Adicionando isso, este não é o tipo de coisa que é frito para um benfeitor. Mas essa coisa definitivamente vai ajudá-lo. Neste ponto ele morreu. E a garota correu para o corpo gritando. Enquanto todos os presentes olhavam para eles, a garota ficou na frente do estranho de cabelos compridos, claramente preocupado, enquanto ele se oferecia para olhar mais longe em tudo o que estava acontecendo. O jovem gritou, lágrimas fluíram de seus olhos. Ele pressionou a garota para ele. O grupo olhou para tudo isso em choque, ouvindo o grito desesperado do jovem. Ele abraçou Bridget, que morreu na terceira batalha. Foi seu apoio mental. O jovem agarrou o cadáver para si mesmo. Eles se perguntaram se esses eventos eram reais. Eles assistiram tudo isso da fortaleza, enquanto o homem loiro disse a todos eles que era tudo verdade. Isso era exatamente o mundo em que o personagem principal viveu. Ele também falou sobre o desastre mais terrível que a humanidade já enfrentou: o labirinto das sombras. O estranho ainda olhou sem expressão para longe, oferecendo-se para olhar mais longe. Arcier estava morto. Heidoia também morreu usando um curativo branco no rosto. Ele enterrou muitos de seus camaradas. Sua ira caiu virando-se. Ele lentamente se afastou. A loira escureceu, oferecendo-se para assistir os eventos ainda mais. O menino ficou surpreso ao notar a seguinte foto. Desejo sorriu satisfeito em conhecê-lo e se apresentou, perguntando ao viajante de qual academia ele era. Carrinho segurava um frasco de água na mão, olhando para ele incrédulo, não entendendo o que isso tinha a ver com ele e o que ele precisava dele. Recebendo em resposta que a morena queria reunir. Todos saíram da academia, mas o menino ainda não entendeu o significado de suas ações. O cara olhou para seu interlocutor, que se afastou dele, não entendendo por que ele pensou que isso era inútil. Ao qual ele recebeu uma pergunta sobre si. Ele não podia ver qual era a situação agora. E agora claramente não era hora de jogos infantis. O menino colocou o frasco na caixa, perguntando qual foi o ponto de reunir todos os restantes alunos da academia, para a qual recebeu a resposta que era necessário fazer pelo menos algum tipo de plano de sobrevivência. Pran se virou e começou a se afastar, dizendo que não via a necessidade disso, porque até agora ele tinha sobrevivido sozinho. E tendo chegado a este ponto, ele não queria alcançar a discriminação que foi antes. O jovem estendeu a mão atrás dele, não tendo tempo para dizer uma palavra a ele. Seu olhar caiu. Os outros o observaram de lado. A loira desconhecida se ofereceu para ver o que aconteceu a seguir. Eles se mudaram para alguma rocha olhando para baixo de lá, de onde eles podiam ouvir os gritos de ajuda de alguém. O jovem se ofereceu. Correndo para a frente, ele ajudou a derrotar o agressor, protegendo assim a garota, que foi encurralado. A menina tirou as mãos do rosto em choque. O Salvador perguntou como ela estava se sentindo.
A morena ficou ao lado dela, enquanto seu parceiro lhe disse que ele assumiria esse lado da batalha. A menina e o menino observaram tudo com atenção. Lágrimas fluíram espontaneamente da realização. De quem estava lá, o jovem ficou nervoso. Quando eles começaram a fazer exigências a ele, para ajudá-lo a se levantar, pois ele já o havia salvado. Então ele se desculpou. Ela ficou na frente dele, perguntando de onde ele era, porque a garota obviamente tinha ouvido falar dele. O personagem principal olhou para ela incrédulo, confirmando seu nome, tentando perguntar quem ela era. Seus longos cachos caíram em seus ombros. Manchada de sangue, ela disse que confiava nele, porque eles eram da mesma academia que ele. Romântica estendeu a mão, apresentando-se ao seu salvador. Ela ficou por perto agradecendo ao jovem por salvá-la. Ela felizmente disse a ele seu nome. Romântico do presente olhou para tudo isso com surpresa. A loira apontou para eles com a mão, dizendo que mesmo em um momento tão inoportuno, ela pode com confiança. Dizem que eles têm o mesmo personagem. O menino acrescentou que isso é, afinal, a mesma pessoa. Ele olhou para a pessoa desconhecida, esclarecendo seu palpite e recebendo confirmação em resposta, explicando que todos os personagens que viram eram as mesmas pessoas. Eles realmente sabiam que Romântica se voltou para ela, perguntando como ela poderia se dirigir a ela, e ainda ouvi dizer que o nome dela era Lunia. Todos eles olharam para ela. A garota disse que ela entendeu que este mundo não era o que eles conheciam. Mas o personagem principal estava morto, e qual era o sentido de ver suas memórias? Ela olhou para eles e respondeu que tudo isso era necessário a fim de alcançar o verdadeiro objetivo do sistema Artemis. E esta resposta seria o único que ela poderia dar a eles. Pois Selma ficou tensa e a loira percebeu. Todos os três olharam para o céu, que mudou de cor, e eles foram movidos ainda mais. Romântica estava com o jovem perto da costa, dizendo que desta vez a cena era sua terra natal. Ela ficou surpresa ao notar essa foto. A loira disse que este lugar parecia bastante familiar para ela. Ela disse a ele que eles tinham uma vila por perto, que era um lugar lindo, onde o mar ficava dourado todas as noites. A garota olhou para longe, lembrando do mar dourado. A loira tentou dizer algo a ela. Ela levantou o pé do chão, dizendo que por causa da destruição, havia muitas ruínas aqui, como se depois de uma erupção de magma. Muitos cientistas acreditam que havia um vulcão aqui. E agora ela está começando a entender por quê. Ela entendeu porque o mar de Esticar era chamado de Mar de Desastres. A menina percebeu que esta era a mesma costa que ela havia mostrado ao jovem. Ele acabou de perceber que se esta fosse sua terra natal. Então aqui eles encontraram Dadinave. O menino perguntou por que esse lugar estava no mundo das sombras. Luna olhou para a garota parada perto da costa. Ela olhou para o jovem se dirigindo a ele. Luna abaixou os olhos, não ousando dizer o que aconteceu com ela. Romântica sorriu contra o pôr do sol, dizendo que ela não queria morrer em sua terra natal. A menina arregalou os olhos quando ouviu as palavras que estava naquele lugar
E naquela idade que ela morreu. Ruim o suficiente, queimado com chamas infernais, e atingiu tudo em seu caminho. Pessoas conseguiram derrotá-lo. Mas o número de vítimas, desde o primeiro dia de entrada no Labirinto das Sombras, ultrapassou 40 milhões de pessoas. Isso causou uma cicatriz enorme aos conquistadores da sombra, mundo deixando-os sem esperança de novas vitórias. A menina e o cara estavam nas águas do Dourado. Marella o chamou pelo nome. Ela estava ferida em seu colo, continuando a ligar, dizendo ao mesmo tempo que ela não o viu. Lágrimas fluíram dos olhos da morena. Ele disse que ela estava apenas cansada. Ele disse ao telefone dela que ele estava aqui. Ele sempre respondeu. Romântica também chorou, enquanto o jovem tentava acalmá-la, dizendo que Poisson viria em breve, e então tudo ficaria bem. O jovem pegou a mão da menina com apreensão, assim que ela pediu a ele para fazê-lo. Ele a levantou segurando-a com força, e ela ligou para ele novamente. A morena pressionou a mão para ele. Ela disse que não queria morrer. O cara tentou consolá-la, dizendo que ela não morreria, e tudo ficaria bem com ela. O ferido Romântica estava em seus braços, proferindo uma declaração de amor. De suas últimas palavras, a morena pressionou o corpo da garota para si mesma. Ele tocou sua testa com a dele e chorou amargamente, dizendo que ele a amava também. A menina olhou para tudo o que estava acontecendo. De lado, ela ficou pálida. Lágrimas fluíram de seus olhos como um rio. Ela se lembrou de todos aqueles momentos antes, quando ele perguntava se ela estava com alguma dor, quando ele mencionou algo que ela gostou. Luna disse que era hora de olhar mais longe, mas a loira tentou impedi-la. Ela calmamente disse que não havia tempo para a tristeza. A parte final das memórias da morena os esperava. Poisson ficou surpresa ao se virar. Ela viu as últimas 6 pessoas restantes na Terra. Era o mestre da torre mágica Jode. Ela caiu de repente quando notou. Próximo foi Rafael, que sorriu alegremente, e cuja luz não desapareceu até o fim. O Silen olhou para todos os presentes. Índice estava de armadura, olhando pensativamente para a distância. Desejo e o último. Claro que foi Priscila. Todo o grupo assistiu os 6 sobreviventes, enquanto Luna disse a eles como eles eram todos como uma família, para aquele a quem ele valorizava e amava. Os últimos heróis a derrotar o dragão da destruição. Em Apolodina, eles estavam perto de limpar o labirinto das sombras. A loira olhou para tudo o que estava acontecendo. Indiferentemente, ela contou a ele sobre o súbito explosão do coração do dragão. E então todos os 6 encontraram seu fim. Ela olhou para Priscila, dizendo que ele era o único que poderia sobreviver. Graças a ela, ela segurou a onda de choque com seu poder. Enquanto ela explicava que a garota provavelmente nem sabia o quão grandes eram seus poderes, sua habilidade ressoou com o maná explosivo do coração do dragão. Ela esticou os braços para a frente, segurando o ataque. Devido à natureza de sua habilidade, a cura excedeu o limite permitido. Muitas vezes naquela época, o personagem principal que transformou a magia do dragão
Ele mesmo se tornou parte disso. A morena ressoou enquanto a garota o curava. Ele gosta da habilidade dela. Estavam conectados com o mana do coração de dragão. Ela olhou para o personagem principal com os olhos manchados de lágrimas, pedindo perdão por colocar esse fardo sobre ele. Como resultado dessas ações, ela virou destruído pelo labirinto das sombras. A explosão consumiu tudo ao redor. O personagem principal é o único que voltou. Com todas as memórias, o menino olhou para a loira, perguntando se a morena retorno pode ser considerado reencarnação. Ao qual a menina respondeu que a reencarnação, regressão e retorno são essencialmente a mesma coisa. E agora só uma coisa é importante. Eles viram a silhueta de um cara tocando a parede. A loira percebeu que o cara, todo esse tempo, foi forçado a lembrar de tudo sozinho e sofrer. Tanto no passado quanto ainda. Lágrimas sangrentas fluíram de seus olhos. Foi terrível. Que ele não tinha ninguém que pudesse entendê-lo. Quem poderia ajudar ele estava realmente, completamente sozinho. A garota com rabos de cavalo abaixou o olhar, perguntando a Luna algo em choque. Ela se perguntou qual era o objetivo final da sombra. Mundo que ela estava falando era. Puissema virou-se para ela, sugerindo que o objetivo era salvar o jovem. A loira também olhou para ela, não entendendo como ele poderia ser salvo. Mas o menino ficou indignado, perguntando se a sombra, o mundo era capaz de tal coisa. Luna disse que a criação de mundos de sombra, pelo sistema Artemis, é apenas uma das muitas possibilidades. Ele apresentou um cristal vermelho brilhante, dizendo que entre eles existe a possibilidade de criar um futuro ideal. E ancorando na realidade, ela chamou de mundo de oportunidades. Índice esclareceu se evita o possível pior futuro antecipando com antecedência. Duar respondeu que, se isso algo já tivesse acontecido, então poderia ser alterado usando o sistema. Lágrimas fluíram dos olhos da garota. Ela perguntou como ele poderia mudar isso, sugerindo que isso poderia ser feito simplesmente limpando o mundo das sombras. Priscila murchou dizendo que salvá-lo exigiria mais do que apenas limpar. Os pés descalços da menina estavam cobertos de pegadas ensanguentadas. Ela continuou pensando sobre o verdadeiro propósito da sombra. Mundo que Luna estava falando. Ela ficou na frente dela, ao qual ambos permaneceram em silêncio. A menina ficou na frente do grupo, dizendo que se ela só quisesse mostrar o passado, então pegar os três seria o suficiente. Mesmo que sua conexão emocional fosse necessária, eles seriam mais do que suficientes. O fato de que ela foi arrastada para este, apesar do fato de que ela é a personagem principal, significa que ela desempenha algum tipo de papel específico. Luna olhou para ela dizendo seu nome completo. A menina ficou surpresa quando ela foi forçada a fazer uma escolha. Luna de repente perguntou ameaçadoramente que decisão ela tomaria para o personagem principal. O cabelo da menina se desenvolveu a partir do fluxo de mana. Ela refletiu que estaria mentindo para si mesma se ela dissesse que não sentia o menor pedaço de culpa por machucar esse velho. Jur olhou para seu rival com um sorriso. Enquanto seus cabelos brancos voavam em um redemoinho, alguém agarrou a garota que ela gritou.
enquanto lembrava como ela queria que ele ficasse com raiva. Queria que ele guardasse rancor dela. Ela cerrou os dentes claramente preocupada. Puissela viu o rosto do velho sorridente, que estava morrendo diante de seus olhos. Ele permaneceu o mesmo inalterado. Ela olhou desesperadamente para o sorriso dele. Logo houve uma poderosa explosão mágica. Todo o mana girou em torno de um Daf roxo. Ela deu desculpas, pensando que ele pode estar guardando rancor. Pode estar com raiva ou pode estar xingando ela. Puissela lembrou-se da zangada. Olhar manchado de lágrimas do jovem com cujos gritos. Ela sentiu alívio enquanto esperava incansavelmente. E desejava amenizar essa culpa. Ela olhou para seus cachos, que estava na lâmina da espada. Ela continuou dizendo a si mesma que ela poderia cortá-la. A garota cortou seus longos cachos loiros. Então ela se lembrou da morena saindo, que disse a ela que estava tudo bem. Puissela olhou animada para a pessoa que estava saindo. Havia ruínas ao seu redor. Seu cabelo esvoaçou ao vento. Ela cuidou do personagem principal, percebendo que era impossível cortar completamente. Todo o grupo observou a garota que caiu de joelhos. Ela permaneceu em silêncio, percebendo que era tudo por causa dela. Ele apenas olhou para ela dizendo que era muito hipócrita fazer tal cara agora. A loira olhou para ela ameaçadoramente, perguntando se ela sabia quantas pessoas morreram por causa de seus delírios. Ela não se importa com o que o cara pensava dela e o que ele agradeceu a ela. Ela mostrou os dentes ameaçadoramente, dizendo que ela estava pronta para matá-la, aqui e agora ameaçando arrancar sua garganta. Se ela de repente fez aquela cara de novo. A menina e o menino olharam desesperadamente para longe. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas. Puissela olhou para a garota de cabelos brancos, perguntando o que ela precisava fazer. Luna afirmou que viu o jovem. Use seu coração de dragão para compensar a explosão de mana do sistema Artemis. E esse foi o fim de seu rolo. Eles se lembraram da morena que sacrificou sua vida. Embora houvesse outra maneira, ela percebeu que a garota sabia muito bem que método estava sendo discutido. Ela olhou para Priscila, cuja habilidade foi criada nos tempos antigos, para servir como a chave para o sistema Artemis. A menina olhou para as mãos, porque provavelmente no fundo, ela entendeu que sua cura não era apenas a habilidade para curar feridas. Priscila, lembrei de muitas coisas que são difíceis de explicar. Por cura simples. Puissela notou que superpoderes eram poderes demoníacos, perguntando se isso significava que a cura também era uma. Luna explicou que os poderes da garota foram criados pela alquimia com base nos poderes dos demônios. Puissela abriu um pouco a boca quando ouviu isso. Quando o sistema falha em lidar com sua tarefa, o sistema de redundância é usado para controlar erros. Luna lembrou daqueles que foram criados por engano, dizendo que de acordo com a ideia original, depois que o erro ocorreu, na forma do maior ponto de morte, o mecanismo de backup deveria ter funcionado. A menina ouviu percebendo que isso não aconteceu. E o sistema tendo esquecido seu objetivo. Chegou aos nossos dias, como a força que agora é a força de Puissela.
Ela olhou para a frente cansada. Ela percebeu o que ela quis dizer então, que fui forçado a fazer uma escolha. Ela avançou percebendo que o sistema era Artemis. Um sistema que leva em consideração todas as variáveis e cria o futuro mais ideal. Ela se afastou deles, cerrando as mãos em punhos, percebendo que o sistema também criou este mundo para salvar a morena. Poisson percebeu que desde o início ela era apenas uma ferramenta. Luna observou que o jovem falecido não pensava assim. É por isso que ele se sacrificou. Ela caminhou enquanto eles disseram a ela que ela sabia o que a loira estava pensando sobre ela. Lágrimas fluíram de seus olhos. As palavras que ele disse a ela no final. Ela se lembra de todos eles. Ela perguntou quais seriam suas ações. Se ela fizer uma reserva, ela vai desaparecer. Ela se levantou e perguntou o que era uma reserva e como fazer. Romantica disse que não havia necessidade de fazer isso. Interrompendo Luna, Priscila se virou. Olhando para ela, o menino de loira perguntou. A menina respondeu que o jovem fez sua escolha e decidiu salvá-la. Priscila olhou em choque para a garota com rabos de cavalo. Repetindo o nome do cara, ela colocou a mão no rosto, dizendo que ele se sacrificou porque ele queria. A loira olhou para ela, franzindo os lábios como um menino, enquanto ela disse que fazer isso só o faria sofrer. Ela derramou lágrimas novamente, percebendo que mesmo que a morena voltasse, ele novamente experimentaria tormento. Romantica baixou a cabeça dizendo: deixe-o descansar depois de todo o sofrimento. Luna olhou para isso, mas permaneceu em silêncio. Priscila apenas ficou lá. Ela perguntou novamente como ela poderia fazer uma reserva. Romantica olhou para seu interlocutor com raiva. No entanto, ela respondeu que isso não era tudo por causa da morena, mas para o bem dela. Ela mais uma vez perguntou como ela poderia fazer isso. Finalmente foi explicado a ela que a cura havia virado o mundo de volta, graças à explosão do coração de Napoleão. Com a ajuda dele, a menina teve que destruir a fonte de energia Artemis. Romântica ficou perplexa, perguntando quem contaria tudo. Mas eles bateram nela pedindo-lhe para fazer isso. A garota com rabos de cavalo ficou surpresa, mas permaneceu em silêncio, Priscila permaneceu em silêncio. A morena ficou na frente de Mona, dizendo que sua história deveria terminar aqui. A morena estendeu a mão em direção à esfera. Antes que ele pudesse tocá-lo, a mão feminina de alguém bateu nele. Ele desviou o olhar em choque. Na frente dele estava Priscila. Quem fez isso com um sorriso? Ela pediu a ele com um sorriso para começar uma nova história. A morena ficou perplexa. Olhando para ela, a garota empurrou o cara de lado, pensando que ela esperaria a punição do velho, pedindo ao moreno para contar sua história novamente. O jovem gritou o nome da garota. Ele estendeu a mão enquanto ela se despedia dele. Ela aplicou cura. Havia outra pessoa perto de sua mão, segurando o pulso. Joed estava ao lado dela, chamando-a de mimada, porque ela sempre faz o que quer. A menina fechou os olhos de onde as lágrimas fluíram. Ela pediu perdão a ele.
ao qual ele riu quase pouco antes da explosão. O jovem deitado no chão abriu os olhos. Ele se levantou com dificuldade, não entendendo o que tinha acontecido. As rodas da carruagem foram iluminados pelos raios do sol. Ela cavalgou pela capital do Império Avriano. 4 anos após o fim da guerra com a Igreja de